Arroi, eu sou Gabriel E eu sou o Ricardo. e essa é só mais uma opinião sobre ciência, Eu achei começando que, cada dia de uma forma mais estúpida que a outra. eu achei que esse era só mais um barco viking, mais um barco pirata, aliás. Pensei que, assim, Tá faltando rum, né? nas próximas 1 hora a gente vai transmitir One Piece, pro seu desgosto. Ou Piratas do Caribe, se por acaso você quiser mais desgosto ainda. Ou não. Mas nós estamos aqui para o nosso último, só mais uma opinião sobre ciência do ano, né? Sim. Já desejamos agora e desejaremos também depois um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês. Mas vamos tirar umas férias porque eu acho que a gente merece. Você não acha que a gente merece? Cara, eu acho que eu sempre mereço férias. Esse é o ponto. Me perguntam às vezes, pô, mas você não fica cansado? Eu falei, cara, esse é o meu segredo. Eu tô sempre cansado. Mas é isso, nós vamos comentar as últimas notícias. Provavelmente ano que vem a gente volta, vai ter um monte de notícia para comentar, o que é o normal. Mas não se preocupe, nós voltaremos. Tem alguns vídeos aí que você pode reassistir se tiver vontade, mas as notícias provavelmente já vão ter passado. Então, mas ainda assim, é notícias sobre ciência, então mesmo que passou um tempinho, tem coisas que valem a pena rever, então é bem legal. Com Beleza? certeza. Mas antes da gente começar o nosso quadro de notícias, vamos vender o nosso jabá. Maravilha. Nós originalmente somos um podcast, o Só Mais Um Podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quase que semanalmente. Agora, nesse final de ano, o podcast também vai entrar de férias, né? No momento que está saindo esse vídeo, está saindo também um episódio. No episódio dessa semana, a gente falou sobre física de plasma. A gente trouxe aqui a Thalita, né, nossa colega Thalita, para falar um pouco sobre o trabalho dela. Aliás, confiram lá, um trabalho muito legal. Nós ancoramos o nosso podcast no Anchor, né, nós hospedamos o nosso podcast lá, e o Anchor faz todo o trabalho de distribuição. Você nos encontra no Spotify, Google Podcast, Overcast. Nos encontra agora numa nova plataforma, que é a Apple Podcast, é isso que fala? Exatamente, Eu exatamente. não tinha certeza se era o Apple Podcast ou iPodcast o nome, mas enfim. Se você usa iPhone, Mac, por exemplo, você nos encontra lá. Que mais? A gente tem um canal no YouTube, como vocês podem ver, então, por favor, se vocês gostam do nosso trabalho, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo, comentem. Nós estamos nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, nós temos um grupo, uma página lá, é só procurar por Só Mais Um Podcast sobre ciência. Nós aconselhamos sempre dar preferência ao grupo, por causa da política de identificação do Facebook. Se você já está muito mais novo que o Facebook, você pode nos encontrar agora no Instagram. A gente está razoavelmente movimentado no Instagram, né? Tá bem legal o que está acontecendo por lá. É só procurar por SM1PSC lá no Instagram, tá? A gente também atualiza por lá. Que mais? A gente tem um e-mail também, caso você queira mandar um e-mail, que é smupsc1@gmail.com. Acho que é só isso, não é? Se tiver em Guaratinguetá ou se tiver em Leganés, na região de Madrid, você pode tentar mandar um sinal de fumaça também, mas creio que nenhum dos dois vai acabar conseguindo ver. Aqui em Guará eu não recomendo sinal de fumaça, porque vai acabar perdido nas mensagens que estão sendo mandadas aí pelo pessoal que está queimando o sofá nos campos que tem solto aqui em Guará. Então, se você tentar um sinal de fumaça, o sinal de fumaça pode sofrer ruído de gente queimando o sofá. Acontece. Isso quando não vem uma nuvem gigantesca da Amazônia ou do Mato Grosso, né? Ou, tipo, explode uma fábrica de munição aqui na cidade vizinha. Assim, tenta outra coisa. Sinal de fumaça em Guaratinguetá. Não sei em Leganés, mas em Guaratinguetá tá perigoso. Assim, se eu ver um sinal de fumaça, eu não vou tentar ler o sinal de fumaça. Eu vou, tipo, falar, pô, tá lá um imbecil queimando sofá no campo. Ou, pô, queimaram mais um pouco da Amazônia. Ou, pô, estourou a fábrica de munição.
Já que a gente tá nesse lero-lero antes de passar as notícias, eu vou aumentar um pouquinho mais, porque mandar um sinal de fumaça aqui também é meio perigoso, tá? Eu fiquei sabendo essa semana, por exemplo, porque já me disseram que eu tenho uma sacadinha aqui na casa nova, eu tava pensando em fazer um churrasquinho. Mas disseram, não, você tem que comprar uma churrasqueira elétrica porque tem limitações, papapá, papapá. E aí me explicaram, uma vez um cara tinha terraço, tinha a parte de cima do prédio e resolveu fazer um churrasco, né? Obviamente os brasileiros que deram pilha, era um espanhol, mas os brasileiros que deram pilha e tal, vamos fazer um churrasco, pá. Daqui a pouco um dos brasileiros tava olhando lá pelo muro, né, e tal, Aham. um carro de polícia com a luz acesa vindo. Ele, caramba. Aí parou na frente do prédio. Aí ele ouvindo uma sirene mais alta ainda atrás. Quando ele Dos vê um bombeiros. caminhão do bombeiro vai parar logo na sequência do carro de polícia. O pessoal ficou lá no churrasco, mesmo assim, até que aparecem os bombeiros que subiram pela parte de Escada. fora do negócio. Parece um monte de cabecinha. Teve um incêndio aí, tipo. Então, eu acho que sinal de fumaça por aqui também não é uma boa, porque aparentemente a galera não tá acostumada em ver fumaça por aqui. Pelo menos não recebe bem a ideia de fumaça, né? O que é absurdo, porque isso tem um pouco a ver com a notícia de hoje, porque numa das notícias de hoje, a gente vai falar sobre vulcão, na outra a gente vai falar sobre como populações ancestrais sobreviveram a secas, tipo, pô, população ancestral sobrevivendo a seca, e o cara quase que não consegue sobreviver a um churrasco, né? Bora lá então? Bora lá então. Então, já que eu já dei a deixa, ah, a gente vai falar de uma notícia que saiu, né? De uns paleoclimatologistas, eu espero que seja isso, que eles descobriram que algumas populações ancestrais que viviam ali na região do Novo México, nos Estados Unidos, eles podem ter, né, e aqui é importante colocar podem ter sobrevivido a algumas secas desérticas mesmo, derretendo gelo em tubo de lava. Como que é isso, né? É, vamos começar pelo começo da história, né? Porque como eles encontraram, chegam nessa conclusão um pouco engraçado também. Tudo começou, era uma vez, em abril de 2017, um time liderado pelo paleoclimatologista, o nome do rapaz não ajuda muito, é o Bogdan Unak, da Universidade de South Florida, em Tampa. Ele viajou até um monumento nacional chamado El Malpais, no Novo México, estado dos Estados Unidos, para coletar núcleo de gelo dos tubos de lava gelada. O que é tubo de lava, né? Não mais nada. Tubo de lava é aquele espaço vazio que é deixado depois que a lava que o vulcão escorre, por exemplo. Tá? A lava escorre ali por baixo e abre um tubo. Aquele tubo fica aberto, né, depois que a lava passa. E se ele estiver no. Eu ia falar que não é subsolo, mas se ele estiver muito debaixo da terra, ele provavelmente vai ficar gelado depois de um tempo. Tá certo? Então, esse grupo ele foi até esse monumento para pesquisar núcleos de gelo nesses tubos de lava, na esperança de conseguir dados sobre o clima climas ancestrais, né? Por quê? Porque o gelo é muito bom para preservar coisas. Então, se você tem vamos dizer assim, uma caverna, né? Ela está toda congelada, o gelo ali vai acabar preservando toda aquela estrutura que pode ter ali 100, 200, 300, centenas de anos, né? Mais ainda, se alguma coisa ficou preso ali, então vamos voltar aqui para Jurassic Park. Se por acaso um pernilongo ficou preso ali, lá era não era no gelo, ele ficava preso no quê? Era na seiva de uma planta. Isso. Mas o gelo aqui faz o mesmo trabalho. Se tivesse um pernilongo ali e ele ficasse preso, ele ficaria ali e aí seria assim uma cápsula do tempo mesmo, né? Bom, então é assim que o negócio funciona. Essas cavernas, né, hoje, elas são mantidas a temperaturas próximas de 0 graus Celsius, então realmente bem gelado, eles podem manter gelo ali. E a princípio, né, o grupo do ANAC, eles planejavam extrair os dados paleontológicos de lá, mas eles encontraram muito mais quando eles alcançaram o que eles chamam de Caverna 29. É complicado porque eu acho que deve ser várias estruturas de caverna que foram geradas aí por um vulcão qualquer.
ou qualquer coisa do gênero, né? Não precisa necessariamente um vulcão, né? Só a atividade ali embaixo. E aí eles devem ter Uhum. numerado essas cavernas de acordo com uma ordem, essa é a caverna 29. No interior dessa caverna, eles encontraram um tubo de lava de 71 metros, coberto com carvão concentrado ao redor de um bloco de gelo. Esse bloco de gelo tinha aproximadamente 1.000 metros quadrados. Então, peraí. Como assim tem carvão aqui? Porque assim, mas tinha lava, deve ter carvão. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são diferentes, né? Sim. A lava passou por ali, devia ter deixado rocha derretida que depois voltou ao normal e foi conservada pelo gelo. Mas aí guarda essa informação do carvão. O time então foi lá, recolheu ali uma amostra de 59 centímetros de comprimento do que sobrou do gelo. Eles encontraram nesses 59 centímetros 5 faixas diferentes, tá certo? 5 risquinhos, basicamente. E agora que vem a conclusão muito legal. É muito linear. Eu imagino que se alguém que trabalha com arqueologia, paleontologia, está ouvindo isso agora, ele deve falar, pô, isso é óbvio. Mas assim, o pensamento é o seguinte: presença de carvão sugere o quê? Presença de fogo. Presença de fogo em caverna congelada sugere o quê? Presença de atividade humana. É, porque até onde a gente sabe, o único animal que fica Animal que. manipulando fogo em caverna, pelo menos, é o ser humano. Eu lembro que tem um pássaro que pega fogo de um lugar e vai alastrando por Isso! floresta para tentar. Ai, eu. Mas, mas, É, mas eu assim, já. quem produz fogo mesmo, leva para dentro de uma caverna, aí Eu não tenho certeza se esse pássaro consegue produzir o fogo dele. Acho que já tem que pegar o negócio queimando. normalmente ele pega queimando. Né? Então, nesse caso, a posição do carvão que foi deixada lá no gelo, ela sim funciona como uma cápsula do tempo, porque agora os pesquisadores podiam fazer ali a análise daquele carvão e datar o carvão. Porque datando o carvão, você consegue datar quando foi o período de atividade humana. Eles derreteram lá o núcleo, dataram o carvão, fizeram tudo certinho, espero. E essas datas, elas variaram de cerca de 150 a 950 anos depois de Cristo. Então, bastante tempo atrás. É importante essa barra de erro enorme, justamente porque não tem como você, quando você faz esse tipo de estudo, né? Eles fizeram, o que eles datam, na verdade, é o radiocarbono do pedaço de carvão. Eu acho que você falou a data, tava meio estranho isso. Não é Repete as 150, datas, por favor. 150 950 anos depois de Cristo? 150 a 900 anos depois de Cristo, isso durante a Idade Média. Ok. Tá ok? Bom, 150 a 950 anos depois de Cristo, você pode pensar, pô, mas aí nada a ver, né? A gente já mexia com fogo legal nessa época. Tinha gente queimando gente na Europa nessa época, né? Pois é, Mas né? o mais incrível é que essa datação ela vai bater com um período de seca que foi registrado nessa região. Então, qual é a conclusão? A conclusão, e depois as 5 bandas de carvão que estavam lá, né, os 5 pedacinhos, eles cronologicamente batiam também com eventos de seca. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal estava entrando nessas cavernas, nesses tubos de lava, e derretendo esse gelo para usar como água nesse período de seca. Então, isso teria possibilitado que eles sobrevivessem. E é importante ali as 5 bandas de carvão diferentes, né, os 5 pedacinhos de carvão diferentes, porque eles, como eles batiam com outras 5 eventos de seca, falavam, pô, o ser humano é esperto, ele volta aqui de tempos em tempos. Então, quer dizer, toda vez que tem um período de seca grande nessa região, ele volta lá, derrete o gelinho, e aí é água para sobrevivência, para prática religiosa, cerimônia. E isso pode ter acontecido por várias centenas de anos. Isso é reforçado ainda mais porque um fragmento de cerâmica revestido de carvão foi descoberto, né? Foi derretido nesses blocos de gelo. Esse fragmento de cerâmica datava de 1097 depois de Cristo. Então, quer ver, né? Se você pegar essa barra toda de 150 depois de Cristo até 1097 depois de Cristo, pô, você tem muitos anos, tem mais de 900 anos nessa brincadeira aí, né? Então quer dizer que o ser humano nessa região estava se adaptando e usou esses tubos
de lava criados por atividade vulcânica, justamente para sobreviver, né? Eu achei essa notícia muito legal, muito incrível. Porque a princípio você fala, Sim. tá, nada demais, né? Tipo, o cara só manipulou. Porque você começa a ler e você fala, tá, ele manipulou fogo dentro de uma caverna. Bate a surpresa que você falou, né? 150, 950 depois de Cristo, nada de novo. Agora, quando você vê que esses períodos servem justamente para bater com os períodos de eventos de seca, aí você percebe a malandragem do que aconteceu, né? É. Mas é legal, porque é uma correlação, e essa não é uma correlação espúria, né? Porque é uma correlação que faz sentido, né? Tipo, Sim. você tem exatamente nas épocas de seca, você vai ter pessoas indo lá queimando é, árvore, Madeira que madeira e tudo seja. mais, né? Enchendo a caverna de foligem para conseguir tirar derreter essa água e conseguir beber, né? Então, é realmente muito. Bom, é realmente uma boa saída. Eu não cheguei a pesquisar quão distante da superfície são essas cavernas. Se são cavernas fáceis de acessar a partir da superfície ou não, né? Porque tem muito disso também, né? Você pode ter esses tubos de lava que estão completamente debaixo da terra e o cara não tem acesso, né? Provavelmente, aqui é chute, tá? Pode ser qualquer coisa. Deve ser aquelas cavernas que tem um buraquinho, o cara vai entrando e vai descendo, né? Sim, sim, até porque esse tubo que preservou, o tubo que preservou tudo isso, em que os cientistas foram lá e pegaram esses de 70 metros e tudo mais, eu acho que esses já devem ser de acesso um pouco mais difícil, porque se eles tivessem usado o gelo desse tubo, por exemplo, aí não teria esse tubo de gelo pra gente Exato. descobrir essas coisas, né? Hum. Então. Mas é muito interessante, né? Tipo, você vê essa saída. E é um negócio que talvez não tivesse escrito na história, escrito, né? Escrito literalmente, não foi documentado ou não se encontrou uma cultura e pode ser que a gente acabe identificando esse comportamento, é, esse nosso comportamento, que é um É, comportamento esperto. eu acho, na verdade, que é muito mais uma coisa situacional nesse caso, porque você teve uma região de seca, né? Tem regiões de seca em outros lugares, então eles fizeram a mesma coisa em outros lugares? Não necessariamente, porque em outros lugares você É, não tem cavernas é o mesmo tipo formadas, de caverna e tal, né? né? Mas é interessante como é que eles foram atrás da água, né? Bacana. E é Sim. legal que foi uma rotatividade, né? Quer dizer, eles foram mais de uma vez, né? Então, tipo, aparentemente foi uma coisa culturalmente passada, né? Então, tipo, olha, Ou foi culturalmente passada, ou a gente, como é que é, o pessoal redescobriu isso à medida que isso se tornava necessário de novo, né? pode ser também, mas nesse caso, se foi realmente uma fonte importante para a sobrevivência dele, deve ter sido uma coisa culturalmente passada mesmo, né? Mas se um grupo descobriu, o outro grupo vai lá e redescobre, a gente tem Isso relatos daí aí disso na história. você teria que comparar as diferentes idades em que isso aconteceu, né, e tal. É. Então, mas como o próprio artigo diz, tipo, isso ainda está passível de ser confirmado, eles Sim, precisam. precisa de toda a confirmação. Né? Então, então tem muita informação ainda para se explorar sobre isso, se isso foi sempre assim, a princípio parece que é a mesma galera, né? Os É, Puplons. é o povo daquela região do Novo México. Eu não sei o quanto, É. quanto mudou de gente ali. Não sei dizer, professor. Porque como eu chamei a atenção no começo, podem, né? Podem ter sobrevivido. Quer dizer, é uma explicação, não é. Provavelmente podem haver outras explicações, mas essa aparentemente é a mais provável, pelo menos a que o grupo prefere, né? Do senhor Bogdan Onak. Tipo, é ir juntando evidência, né? Tipo, olha, apareceu isso daí. Ah, isso daí pode ter sido uma queima de carvão. Será que foi de uma Não. floresta que entrou a fumaça ali? Ah, mas acontece sempre em período de seca. Será que tem algum bicho tentando sobreviver fazendo fogo exatamente dentro da caverna? Aí eles acharam uma Ah, cerâmica. Olha, tem um bicho que a gente conhece que faz cerâmica. ele faz fogo. Ele E faz manipula. fogo, olha só. E parece ser alguma Então, coisa pensada. então é isso, vai se juntando evidências até onde a gente diz, olha, não dá para deixar mais em aberto porque essa explicação tá tão bem feita que se você tentar incluir outra explicação aí destrói as evidências que tem. Então
Quando você junta evidência suficiente, aí você fecha o negócio. Então, por enquanto, ainda está um pouco em aberto, mas tudo meio que aponta para isso. É meio difícil a essa altura do campeonato se descobrir, mas vai saber, né? Teria que ter uma outra evidência externa, né? Pelas evidências que eles têm, fica meio complicado de negar mesmo. Bora pro próximo? A questão do supervulcão. Bora pro próximo. O supervulcão que estaria escondido no Alasca. É legal você usar essas palavras com os aumentativos. O supervulcão. Agora vai, né? Na verdade. Não, e o mais engraçado é que antes da gente começar a falar dessa notícia, você vê que as notícias têm conexão, porque a gente vai continuar falando de gelo, vulcão e fogo. O pessoal aí da paleontologia, paleoclimatologia, geologia, hoje é o dia. Geofísica, né? Mas enfim, o que é esse supervulcão e como é que ele está escondido, né? Calma, primeiro o supervulcão é aquele clickbait em você acabou de tomar um bait. Porque, primeiro que esse misterioso supervulcão ele estaria escondido embaixo das Ilhas Aleutas, no Alasca, tá? É bom dizer que aquela região tem, de fato, vários vulcões, então ela tem uma atividade vulcânica forte lá. E esse supervulcão não seria um vulcão novo. O que ele seria, na verdade, é uma conexão de pelo menos 4 vulcões já existentes. Tá? Ele seria um vulcão que explodiu e conectou aí esses 4 vulcões existentes. Ele, pra vocês terem noção, né, eu não tenho uma figura aqui, mas o nosso editor muito bem remunerado vai colocar uma figura aqui agora para mostrar o tamanho dele. Esse vulcão seria tão grande que se ele entrasse em erupção durante os últimos milhares de anos, né, ele poderia ter perturbado civilizações ao redor do mundo, não só ali naquela região mais próxima do Alasca. Bom, o trabalho é do geofísico John Power, do Observatório de Vulcões do Alasca, dos Estados Unidos, do US Geological Survey. O Power ele apresentou as descobertas na reunião da American Geophysical Union no dia 7 de setembro. Bom, assim como no caso anterior, a descoberta não foi confirmada, né, mas ela surge de várias evidências que à primeira vista não estariam relacionadas, mas quando você coloca tudo junto, aí você fala, tá, então faz sentido. Bom, a princípio, né, você tem as ilhas de quatro montanhas. Elas, na verdade, não são 4 montanhas, elas são 6 vulcões, localizados perto do centro de uma cadeia de ilhas. E elas pareceriam, né, um aglomerado vulcânico comum. Mas, em conjunto, quando você coloca tudo numa coisa só, os dados apontam de forma até convincente que para uma caldeira existente, então existe a mesma caldeira para todos eles, tá certo? Com cerca de 20 quilômetros de diâmetro. E os picos dos vulcões estão dispostos em um anel e mapeamento batimétrico, que é o batímetro, né? Ele é um instrumento utilizado para medir a profundeza de oceano, mar, lago, esse tipo de coisa. Tá? Então, o pico desses vulcões... Não, pera aí que eu perdi. É o mapeamento batimétrico do fundo do mar mostrava que as cristas em forma de um arco, você tinha um arco gigante assim formado, e esse arco seria então esse seu supervulcão, tá certo? Então você teria esse arco formando um supervulcão com vários vulcões ali dentro dele, né? Uhum. Todas essas análises, né, são pistas de que os vulcões estão conectados, tudo por uma grande cratera, formado quando a câmara de magma de um vulcão explode e se esvazia. Então você teve um vulcão lá primordial, maiorzão, ele explodiu e deu origem a essa cratera com vários pequenos vulcões. Esse aí seria o supervulcão, né? Uma das pesquisadoras, né, relata que a surpresa com a ocorrência de microterremotos, então você tem ali microterremotos acontecendo naquela região, deve ser por causa da atividade vulcânica alta naquela região, suponho eu, né, não sou especialista nessa área. E é isso, você tem um supervulcão que na verdade é uma craterona formada de vários vulcões ali no Alasca. O legal é que os vulcões eram conhecidos, mas ninguém nunca juntou tudo e olhou ali ao cenário maior, né? Porque imagino que dizer que eles fazem parte da mesma caldeira é meio que dizer que, olha, eles estão. A atividade deles são mais ou menos relacionadas, né? Então, tipo, não que todos vão explodir ao mesmo tempo, ou talvez porque um tá com uma grande pressão, aí quando o outro explode, esse um que tava com a pressão abaixo.
sei lá, isso daí não é da minha ossada, como você Não. diz, né? Isso daí deve ser muito interessante. E é bem novidade pra gente, para brasileiro que não tá acostumado nem com abalo sísmico, muito menos com vulcão, né? Saber que você tem não só um vulcão, não só dois vulcões, mas tem um super vulcão que pode. Que Tipo, é na tão verdade. grande que quando morre dá origem a um monte, E aí, né? na verdade, ele é só um monte de vulcão junto que o pessoal agora tá generalizando pra, tipo, tudo isso aqui veio de um vulcão maiorzão, primordial, que ainda tá por lá, né? Uhum. É É bacana, não interessante, tem. aquela região é bem legal, né? Porque é uma região que meio que conecta a América à Ásia e, Sim, por e exemplo, acho que o vulcão com mais atividade no mundo fica na Indonésia, né? Que também tá ali no Pacífico. sim, sim. E, É, não e é tem isso, muito. né? Parece cenário de filme, né? Parece aquele cenário de filme onde você vê, tem esse vulcão, esses dois vulcões pequenininhos aqui que não entram em erupção há muito tempo. Aí, de repente, tudo explode, os vulcões entram porque tem um vulcão maior explodindo, né? É, Hollywood, eu estamos lembro que aí. eu Apesar lembro de que o tudo. artigo chegou a comentar esse lance que você comentou, né? Que o porte desse vulcão original é um daqueles vulcões que quando explode ele altera as civilizações porque É, tipo ele consegue mudar a temperatura do planeta, tipo, né? Assim, ele durante algum consegue tempo, né? mudar a temperatura do planeta, ele consegue lançar. Como é que é o nome? Fuligem, né? Não sei se é fuligem o nome certo. É fuligem, né? Mas Ah, aí ele. Eu não sei, acredito que tem um nome científico certinho pra ele. Mas ele consegue escurecer, ele consegue. Tem várias consequências a explosão de um vulcão dessa magnitude. as espinhas da Terra dando trabalho. Né? Tem nada com vocês, não, gente. Vamos ficar quietinho aí. Se bem que, quem sabe, né? Bom, vamos para a última parte que vai conectar também com um pouquinho disso, porque apesar da gente ir um pouco para astronomia, a gente vai continuar falando de poeira, né? De pedra, de poeira Pedra, para continuar falando de terra. Que foi e o de que aconteceu. explosão. Um pouquinho de explosão. Uma explosão um pouco menor nesse caso. Bem Mas menor. o que aconteceu foi a volta das amostras colhidas pela missão Hayabusa 2, que é uma missão japonesa que foi enviada ao asteroide Ryugu para coletar material e trazer de volta para a Terra. Né? A poeira do asteroide finalmente chegou. Qual é a graça de tudo isso? É que o asteroide Ryugu ele é muito velho, ou acredita-se que ele seja muito velho. Então, a poeira que você encontra nele pode dar pistas do sistema solar, do início do sistema solar, do sistema solar primordial. Inclusive, também pode dar um pouco de pista sobre como a gente teve a entrega de água na Terra, né? É bom estender um pouquinho nisso, só para ficar claro. Uma das teorias, na verdade, uma das mais fortes, de como a água veio parar aqui no planeta Terra, foi justamente por causa de asteroides e cometas que impactaram com a Terra. Certo? Nosso especialista em asteroide. Sim. Não, tem muita lacuna ainda para se como é que é, se preencher, porque essa história da água na Terra é muito complicada. Se pensar que Sim. a quantidade de água que tem na Terra, você se entregou toda de cometa é meio difícil. O cometa, o asteroide, cometa basicamente, porque se estiver perto do Sol com essa água toda é capaz de gerar efeito atividade cometária, né? Sim. Mas é muito complicado pensar nisso. Isso depende muito da formação. A gente precisaria de um número muito grande de cometa atingindo a Terra, e tem que ser na época certa e tal. Então é muito complicado. Mas É é uma possível. das possibilidades que hoje é estudada, né? Como eu falei, tem muita lacuna aberta nessa história ainda, mas é uma das possibilidades, né, que estão sendo estudadas. Bom, a missão Hayabusa, né, ela começou a explorar o Ryugu em junho de 2018. Aliás, ela explorou de junho de 2018 até novembro de 2019. E ela colheu, né, duas amostras do asteroide. Uma dessas amostras veio de uma cratera que eles abriram no asteroide. Então a Hayabusa explodiu ali a superfície do asteroide e conseguiu coletar material ali de dentro, que seria um material mais antigo ainda, né, mais preservado.
Deixa eu fazer uma correção, porque eu que comecei com esse negócio de explodir, mas é mais uma ideia de projétil, né? Tipo, eles É, lançaram um ele, projétil e tudo mais. É como se desse um tiro no asteroide, né? Toda essa manobra foi muito legal, porque não sei se vocês lembram quando a gente trouxe o Josué para falar aqui sobre. Para falar aqui, não, para falar no podcast sobre a Osiris Rex, tem todo um problema, porque eles tinham só um aspiradorzinho ali no braço robótico que levantava poeira, né? E isso daí já colocava a sonda meio que em perigo. Agora, na Hayabusa eles lançaram um projétil para destruir parte da superfície do asteroide. Então, então, não, não vamos correr esse risco. Vamos explodir esse negócio. eu lembro que tinha toda uma manobra que foi feita para ele tentar se esconder às vezes atrás do asteroide ou tá muito Sim, alto, era um negócio assim. sim, porque um dos problemas de você meter um projétil lá é que pode voar um pedaço do asteroide pra cima de você. Que Exatamente. não é o que você quer. Então, existia sim um plano para, se precisasse, você fazia uma manobra e atirava, escondia. É. Parece brincadeira de criança, mas não é. Bom, enfim, deu tudo certo, eles realmente conseguiram ali colher o material e no dia 4 de dezembro a espaçonave lançou a cápsula de volta para a Terra. A cápsula chegou na Terra no dia 7 de setembro, né? Então, três dias depois, e o objetivo aparentemente deu tudo certo, aparentemente as amostras chegaram aqui, tá? O objetivo era coletar pelo menos 100 miligramas de material da superfície e da subsuperfície, né? Por isso que eles explodiram o negócio. Mas eu não sei se eles já têm a medida de quanto eles conseguiram coletar. Eu não vi isso. Eu acho que é. Porque chegou agora, né? Eles vão começar a trabalhar com isso agora. É bom dizer que E Pode falar? não, e diferente do que a gente tinha visto de novo no podcast do Josué, em que eles tinham até pensado numa manobra para se fazer a medição do peso, que no fim das contas não se realizou do mesmo jeito, Uhum. os japoneses não tinham feito essa missão, não tinha pensado em nenhuma forma pesar o material antes de vir para cá. Então, é uma caixinha de surpresa, né? A Hayabusa não é a primeira missão a visitar um asteroide e trazer a amostra para a Terra com sucesso. A primeira foi a Hayabusa 1, que visitou o Eu ia falar isso, a asteroide. Hayabusa não é a primeira, mas ela foi a primeira. A Hayabusa 2 não é a primeira. A Hayabusa 1 foi. É que eu acho que a Hayabusa 1 se chamava só Hayabusa, né? A Hayabusa 2 é que se É. chama Hayabusa 2, é verdade. A Hayabusa 1 visitou a Hayabusa, visitou o asteroide Tokawa, que acho que foi um asteroide que você trabalhou um pouquinho, foi? No seu doutorado? Acredito eu. É, não, eu cheguei a trabalhar assim, meio que fazer algumas simulações, mas eu nunca publiquei nada com o Itokawa. Eu tenho algumas Tá. simulações com ele, tenho dados e tal, mas não cheguei a trabalhar com o Itokawa. Mas temos amigos que trabalharam. Acho que o Luizão e o Josué trabalharam no... Eles trabalharam inclusive com um cientista que trabalhou na missão, realmente, na Hayabusa Sim, 1, eles ou trabalharam com tava. os dados da missão, né? Legal, é isso mesmo. A Hayabusa 1 só. Pra cronologia, ela é de 2010, tá? Então. E a Hayabusa 1 não deu 100% certo, ela teve alguns problemas ali de engenharia e de logística, e acabou que o retorno foi anos mais tarde do que o planejado. E também ela colheu pouco material, ela colheu 1.534 grãos de material. Imagina, você fez toda essa missão, você abre a cápsula, não tem nada. Aí depois você passa ali um aspiradorzinho, você, não, olha, tem 1.534 grãos aqui, vamos fazer o máximo com isso. É, O, eu acho que era 1534 miligramas, ou eu acho que é menos, não era? grãos. Ah, grãos. É Não é, verdade, grãos. não é Nossa, peso, é tipo. grãos. Tá? Deixa. Até Só porque pra falar, tipo. peraí, a Hã? Hayabusa 2, né? Ela que deu tudo certo, ela quer trazer pelo menos 100 miligramas, né? Então É é que é diferente aí. 0,1 grama. É Exato. diferente. A gente participou eu não lembro exatamente que ano, mas foi nesse ano que a gente trabalhou eu e o Ricardo fizemos dupla trabalhando com pesquisa Da da Venus Venus Express? Express.
e tal. Então foi um trabalho bem legal que aconteceu lá na FEG, o pessoal trabalhando com pesquisadores de missões espaciais. Então teve um cientista da JAXA levando informação exatamente da Hayabusa. E ele contou toda essa história, né? Tipo, porque a primeira semana foi uma semana só Palestra. de apresentações dos pesquisadores, de palestras dos pesquisadores, mostrando as missões que a gente trabalharia na segunda semana. E aí todo mundo assistiu todas as palestras. Então, a gente assistiu as palestras da Hayabusa e era muito engraçado ver, porque, mano, deu muito coisa errada na Hayabusa. Era uma missão gigantesca, o governo japonês investiu muito em cima, e foi dando erro, mas os caras não desistiam. Tipo, como eu já mencionei, tanto no podcast quanto nas outras coisas, Hayabusa significa falcão e por causa do movimento que ele faria no asteroide, esse movimento de coleta, né? Então a primeira vez que eles foram fazer esse movimento de coleta, que é como se fosse capturar uma presa, eles erraram, né? Tipo, deu uma escapada, não pegaram. Aí na segunda eles conseguiram capturar e chegou esses 1.000 e poucos grãos, né? Eles tinham uma sondinha pequena para lançar no Itokawa, que se chamava Minerva, né? Que a ideia era você jogar, ela tinha tipo umas perninhas e tal, ia ficar quicando ali no asteroide, tirando medida e mandando pra sonda. Só que eles erraram o alvo, tipo, eles lançaram a sonda passou reto no asteroide, né? Não, Tudo bem, isso acontece, faz parte, né? Por exemplo, a Rosetta, que visitou um cometa, a fila chegou a atingir o alvo, mas foi tombando até um ponto em que ele ficou encoberto por uma montanha dentro do cometa e não tinha mais luz para capturar energia para conseguir fazer a ciência. Então, coisas que acontecem. E são coisas que não dá pra prever, assim, apesar de você ter uma boa ideia de como que é a superfície de onde você vai pousar ou enviar alguma coisa, você tem uma boa ideia, você pode chegar lá e ter um morrinho no meio, que você não previu. Acontece. Mas, pelo jeito, eles aprenderam com os erros, né? A Hayabusa foi a primeira missão a coletar material e voltar. Agora, com a Hayabusa 2, aparentemente deu tudo certo, tá tudo dentro do planejado. E eles devem colher mais material e, na verdade, agora eles estão... como é que chama? O alvo é interessante, né, o Ryugu, por causa da possível idade dele, né? E por ter essas pistas aí de como era o sistema solar há muito tempo atrás. Sim. Eu tô curioso só pra ver o que aconteceu com a Minerva, porque a Hayabusa 2 tem duas. Como eles erraram na Hayabusa eles erraram a Minerva, eles tinham 2 tiros dessa vez. E eu não vi o que aconteceu, se eles conseguiram acertar dessa vez. Assim, o problema disso é que se você errar dessa vez as duas, você vai fazer o que pra próxima? Mandar 3? E assim vai? Enquanto couber, você vai colocando? Mas parece sensato você mandar duas pra, tipo, caso eu erre a primeira, eu aprendo com a primeira e faço a segunda. Parece sensato, né? Parece sensato. Então é isso? Então é isso. Só lembrando de novo, né? Tem o podcast, vai lá e dá uma olhada. O podcast dessa semana tá bem legal. Como de todas as semanas. Oi? Como de todas as semanas. Como de todas as semanas. Se você nos ouviu até agora, você nos deve um like, nos deve a inscrição no nosso canal. Certo? Aqui a gente trabalha assim, aqui a gente trabalha com dívida mesmo e a gente tem nenhuma vergonha de cobrar. Tá? Você consumiu o nosso produto, então vai lá e faz. Exatamente. E a gente volta no ano que vem, né? Esperamos trazendo novidades. Não fiquem carentes da gente, tem 23 podcasts e tem, sei lá, 13, 14 vídeos. e é isso. Alguma coisa a adicionar, Ricardo? Não? Perfeito. A gente já está trabalhando em como terminar as coisas. E principalmente como começar, né? Porque tá tenso o negócio. Então, até semana que vem. Até ano que vem.